Olá, tudo bem? Meu nome é Rosana, eu sou da União Espírita da Advertência Fraternal, aqui em Volta Redonda, e eu fui convidada para falar sobre o tema do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 21 e 22, que fala sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E assim, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema. Ao longo do nosso estudo, vocês vão saber por quê, né? O que acontece? Eu sou espírita desde que eu nasci, graças à minha mãe. E o que a gente percebe, né? O espiritismo presta, né? Um dos grandes serviços do espiritismo é prestar à humanidade esse serviço do consolo. Responde a várias perguntas, né? Que a gente tem. Por que a gente nasce? Por que nós sofremos? Por que nós morremos? E essa última pergunta, por que nós morremos, né? É a grande questão, né? E quem de nós nunca chorou pela morte de uma pessoa amada, né? Eu várias vezes. E, como eu falei, esse tema não foi dado a mim à toa, né? A gente sabe que nada é por acaso. E neste mês de março de 2020, está completando um ano que a minha mãe partiu para o plano espiritual. Então eu dedico a ela esse estudo, e é uma coisa muito interessante que tem acontecido nos últimos 2 anos. Eu e vários amigos espíritas, né, amigos próximos, né, tem passado por essa experiência de perda de pessoas amadas, né? Perderam a mãe, como eu, o pai, o esposo, né? Nós perdemos um amigo muito querido recentemente, há menos de 2 anos. E é um momento difícil, a gente sabe, né? A gente sente muita saudade, né? De ouvir a voz, de dar um abraço. Mas o que acontece? Chegou a hora da gente dar o testemunho de tudo aquilo que a gente estuda uma vida inteira, né? A gente ouve tanto sobre a questão da vida após a morte, que não acaba aqui, né? E que o espírito continua vivendo, que o que morre é o corpo. Mas assim, passar pela experiência, né? A gente sabe que não é fácil, mas também a gente consegue superar, né? E tem uma coisa interessante que acontece, já aconteceu comigo, talvez com outros amigos espíritas, de quando alguém perde uma pessoa amada, um pai, uma mãe, um filho, procura um amigo espírita como a gente, para procurar um consolo, né? Para procurar uma explicação. Como assim? Como que essa pessoa se foi? Né? Eu já recebi telefonemas de colegas de trabalho, falando assim: poxa, eu perdi meu pai. Você pode me ajudar? Que dia que tem palestra na tua casa espírita? Eu gostaria de participar, eu gostaria de entender melhor, né, essa coisa, como que isso acontece, né, entender esse processo todo. E acaba que muitas pessoas se tornam espíritas ou simpatizantes, né, começam a assistir palestras, participar de cursos na casa,
né, ler livros espíritas, a fim de entender essas questões da vida além dessa vida aqui. Eu tive uma aluna, ela desencarnou com 19 anos, teve um aneurisma, e a mãe dela muito católica, né, a gente sempre conversava, a gente sempre tinha contato, e acabou que ela começou a frequentar o centro espírita que eu frequentava. Não fui nem eu que convidei, outras pessoas, né, amigas dela convidaram e ela começou a frequentar a casa. Foi muito interessante, ela realmente começou a se dedicar, continuou indo à igreja, entendeu? Mas ela começou a ler, para tentar entender, né? Porque foi uma coisa assim muito chocante, foi muito de repente. A filha estava prestes a prestar vestibular para estudar medicina, então foi um período bem difícil. E a gente sempre conversava. E quando tinha passado um ano, um dia a gente se encontrou e ela me disse que já tinha lido 40 livros espíritas, né? E que tinha ajudado muito ela nesse processo da perda da filha. É engraçado, né? Um parênteses aqui, a gente fala perda, né? No próprio evangelho tá essa palavra perda, parece que é, né, uma possessão, assim, a gente tem essa coisa, né, de falar perda, mas é só uma separação, né, momentânea, digamos, temporária. Uma coisa que eu gostaria de dizer, né, as pessoas procuram a gente sim, né, acham que a doutrina espírita tem respostas para muitas coisas, mas não é o fato da gente ser espírita, de ser espírita, eu ser espírita, que a gente não sofre, né? Que a gente não sente dor ou que a gente não chora. Não é bem assim. Tem dor, sim. Tem lágrima, tem saudade, tem sofrimento, tem tristeza. Só que essa tristeza, ela vai amenizando, né, ao longo do tempo, né, conforme o tempo vai passando, a gente vai ingerindo melhor isso. No primeiro momento não tem como ser diferente, né? Você tem uma história com aquela pessoa, com a tua mãe, com teu filho, com teu marido, não tem como a gente ser diferente, sentir diferente, né? A diferença de uma pessoa que não acredita, né, que acha que tudo acabou, é que ela fica meio sem rumo, né? E quando a gente tem esse conhecimento de que a vida continua, fica mais fácil, né? Quando a gente fica pensando nesse ser que se foi, são tantas lembranças, tantas histórias, né? Isso não tem como apagar. O amor vai continuar, ele continua aqui dentro da gente e o espírito que se foi continua nos amando da mesma forma. É a mesma coisa, isso já aconteceu muitas vezes comigo, da gente ficar muitos anos afastado de algum amigo, né? Porque a gente casou, mudou de cidade, foi estudar em outro lugar, e de repente passam 10, 20, 30 anos, e aí você encontra aquela pessoa de novo, seu amigo, e você percebe que a amizade e o carinho continuam da mesma forma, né? E tá certo, Rosana, mas você é uma pessoa diferente, porque a pessoa tá encarnada. Tá encarnada, tudo bem. Mas com quem desencarnou é a mesma coisa. O amor vai continuar. E se a gente pensar que a vida acaba aqui e que a morte é o fim de tudo,
né? Vai ficar bem difícil passar por essa fase, né? Eu confesso que os primeiros 15 dias depois que minha mãe faleceu foram os mais difíceis da minha vida, né? Eu chorei todos os dias, eu chorei durante 2 semanas, não foi fácil. Aí os momentos, assim, que eu via que eu não conseguia parar, eu começava a ligar pros amigos, começava a mandar mensagem, ó, reza por mim, porque não tá dando, né? Tá difícil. E aí eu procurei o centro, as pessoas me ajudaram, e aí a gente vai sobrevivendo, né? Vai entendendo que chegou a hora, né? Minha mãe tinha 87 anos, ela viveu tudo que ela tinha que viver, né? A gente não pode ser egoísta também, de achar que aquela pessoa vai ficar para sempre com a gente. Vai ficar para sempre no coração, mas fisicamente a gente sabe que não, a gente sabe que, né, todos nós vamos morrer um dia, morrer desse corpinho aqui, né? Vai morrer. E que o espírito vai continuar. O que não pode é a gente ficar preso a esse sentimento de tristeza, de solidão, né? A vida acabou para mim. Não dá, porque a gente continua aqui. A gente precisa continuar a viver, né? Cada um tem o seu tempo. E quando a gente começa a pensar por um outro ângulo, né? Principalmente em casos assim principalmente pessoas mais novas, né? O esposo, o filho, um primo, um amigo, às vezes é mais difícil. Mas a gente precisa começar a olhar de uma outra forma. Será que eu queria que ele continuasse aqui sofrendo? Com dor, né? Preso esse corpo que já estava doente, né? Então, essa dor da perda é inevitável, mas o conhecimento traz o consolo, né? Saber que um dia vai ter um reencontro com aquelas pessoas que a gente ama, né? Naquela novela Viagem, a gente tem um exemplo disso, da vida após a morte, né? Do reencontro com entes queridos. A personagem de Ná, depois de um tempo que ela desencarnou, ela encontrou a mãezinha dela. E assim outros também, outros espíritos afins, né? A gente pode encontrar. Muitos, às vezes, ajudam, né, a gente nesse processo, né, de desligamento do corpo físico. E assim, a morte do corpo físico, ela não tira o amor que existe entre os espíritos. Então é pensar que aquela pessoa foi fazer uma longa viagem para um outro país e que a gente vai ficar muito tempo sem se ver, mas um dia o encontro será certo, né? A gente vai poder ver, vai poder abraçar de novo. E eu lembro que quando meu sogro faleceu, o meu filho mais velho tinha 2 anos, e ele chorava muito, gostava muito do avô. E ele falava assim: mamãe, quando eu vou conseguir ver o vovô de novo? Aí eu falava: bom, quando você fizer uma prece, pede para Jesus para você encontrar o vovô no sonho. Quem sabe você consegue. E ele conseguiu. Aí uma vez ele me contou que encontrou o vovô, que eles estavam numa nuvem, numa caminha, conversando, e ele pôde abraçar o vovô, enfim. Foi uma forma de consolo, né, aquele encontro. Então, às vezes a gente pode... Eu já encontrei minha mãe no sonho, a gente já se abraçou, e me fez muito bem. Muito bem. Uma coisa assim muito certa
é que a vida verdadeira não é a vida física. Aqui é uma passagem, né? A vida mesmo é a nossa vida espiritual, né? Eu sempre falo com as minhas crianças na evangelização que nós não somos um corpo que tem um espírito, não, nós somos um espírito que tem um corpo, né? Esse espírito aqui tem esse corpo agora, né? Já teve outros em outras vidas e vai ter outros nas próximas, né? E agora, neste capítulo aqui, ele foca na questão da morte prematura, né? Se a morte já é uma dor muito grande, né, dos nossos entes queridos, né, de pessoas idosas, quando a gente fala da morte de crianças, de jovens, né, de pessoas que, né, tinham uma perspectiva assim de vida, de realizar tantos sonhos, tanta coisa, quando uma pessoa dessa desencarna, né, parece que a dor tem uma dimensão maior, né? A gente vê isso naquele filme O Amor Além da Vida, em que a mãe perde as duas crianças, 2 filhos, num acidente de carro, e depois ela perde o marido, ela fica sozinha. No caso, ela não soube lidar muito bem com a situação, né? Acaba que ela comete suicídio e tem toda uma história lá. Quem não assistiu, assista. É muito bom. Claro que o suicídio não foi uma boa escolha, a gente sabe, né? A gente, para encontrar com aqueles que já partiram, o suicídio é o pior caminho, porque daí vai ser muito mais difícil, né? Tem gente que tem essa ideia, eu vou tirar minha vida porque aí eu vou encontrar com fulano. Não, não vai, não é assim tão simples, né? Porque aquela dor, né, do suicídio nos livros, a gente lê muito sobre isso, que aquela dor, na hora do suicídio, ela acontece repetidamente durante muito tempo, é um sofrimento muito maior, muito, muito grande, né? Então, realmente não é o caminho. Mas voltando na questão do prematuro, eu fui lá no dicionário e ele fala assim, o que significa prematuro, né? Ele diz que prematuro significa que manifesta ou sucede antes do tempo, né? Uma coisa precoce. Aí, o que acontece? Pode ser precoce, pode ser antes do tempo. Na nossa visão, a gente não sabe o que estava programado para a vida daquele espírito, daquela criança, né? Daquele filho, daquele sobrinho. E então, pode ser que não seja uma morte prematura, pode ser que seja um tempo que ela precisava ficar aqui, somente. E quando alguém desencarna com mais idade, né, a gente já fica mais assim, poxa, pelo menos ele cumpriu a missão dele. Mas, o que a gente vai ver aqui? Existe a morte prematura para o plano material, que é na nossa visão aqui, e existe a morte prematura no plano espiritual, né? Digamos, a gente pode classificar desse jeito. Do plano material, quando há uma desencarnação daqueles que ainda são muito jovens, como a gente falou, muito crianças. E do plano de vista, do ponto de vista espiritual, quando a desencarnação é prematura em relação ao tempo programado, a gente sabe, né, que a gente tem um planejamento reencarnatório, né, já está mais ou menos programado quanto tempo a gente vai ficar aqui na Terra, né? Quando a gente reencarna, a gente já tem essa programação na espiritualidade.
Só que o que acontece? Às vezes esse período é abreviado e às vezes por causa da gente mesmo, né? O que a gente pode chamar de suicídio direto ou indireto, né? No caso de André Luiz, no livro O Nosso Lar, foi um suicídio indireto. Para quem viu o filme ou leu o livro, né, pôde constatar isso. Quando ele foi pro plano espiritual, né, quando ele desencarnou, ele ouvia muito, né, aquelas vozes chamando ele de suicida, suicida. E ele não entendia por que estão me chamando de suicida. Eu nunca cometi suicídio. Eu estava lá, doente, no hospital, né? Só que assim, ele tinha recebido a missão de trabalhar na medicina, ele era médico, só que ele não aproveitou muito bem aquela encarnação, né, com abusos né, na alimentação, bebidas alcoólicas, tinha a questão da sífilis, então não usou muito bem o corpo, né, porque o nosso corpo aqui na Terra é o nosso instrumento de trabalho e a gente precisa cuidar dele, né, tem até uma página no Evangelho que fala cuidar do corpo e cuidar do espírito. Né? Na evangelização a gente fala com as crianças, o que a gente tem que fazer para cuidar do corpo? Uma boa alimentação, né? Uma boa higiene. Tá, o que a gente tem que fazer para cuidar do espírito? Né? Boas atitudes, prece, né? Uma boa leitura, enfim. No caso do André Luiz, ele não teve muito esse cuidado, né? E ele foi entender isso depois, né, depois de muito tempo no plano espiritual. O que aconteceu? Com aquele abuso, né, de comida, de bebida, ele comprometeu todo o aparelho gástrico. E acabou que não cumpriu tudo que ele, né, tinha que fazer, né, durante a encarnação dele aqui na Terra. Acabou que ele foi antes do que estava programado, né? Tem uma outra questão também, que daí não é considerado suicídio. Às vezes a pessoa teve aquela vida sofrida, num ambiente difícil, né? E acaba que o corpo acaba sendo maltratado, né? Tem uma história no livro Obreiros da Vida Eterna. É um caso em que o personagem Dimas, ele não chegou a aproveitar todo o tempo que foi destinado, né, para ele aqui na Terra, devido a uma sobrecarga física e emocional em muitas tarefas voltadas para o bem. Ele ajudava muita gente, né? Era diferente do caso do André Luiz. E, inclusive, esse livro é também de André Luiz, o Obreiros da Vida Eterna. Durante essa história, o espírito de André Luiz já estava mais familiarizado, já estava entendendo o que tinha acontecido com ele. E aí, quando ele viu o caso do Dimas, ele percebeu a diferença. O caso do Dimas não era considerado um suicídio indireto, né? Realmente o corpo dele estava muito debilitado e ele precisava partir, né? Ele desde a infância, né? Ele teve uma vida muito difícil e acabou, né, desenvolvendo doenças, enfim. Mas ele fez muita coisa boa. No livro ele fala uma frase assim, que há existências que perdem pela extensão, mas ganham pela intensidade, né? Ele fez muita coisa em menos tempo, né? Existe um outro caso também em que a morte, né, o período
em que a pessoa está aqui na Terra, ele é abreviado, para evitar um mal maior. E um exemplo que a gente tem na obra Trilhas da Libertação, do Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, tem um caso do médium Davi, que desencarnou, ele teve um ataque cardíaco fulminante. O que aconteceu? Ele tinha intenção de assassinar uma pessoa. E aí o outro, Ernesto, né, o nome da outra pessoa, pede socorro, pede a espiritualidade para que fosse evitado aquele mal, para que ele não cometesse aquele crime. Então, o pedido foi atendido. Ele acabou tendo, né, um ataque cardíaco e desencarnou antes de cometer o crime. Então, foi evitado um mal maior, né? É difícil de entender essas coisas, mas assim, quando a gente lê essas histórias, a gente percebe que sempre tem um bem, que sempre Deus faz o melhor pra gente, né? Ele é tão misericordioso que ele sempre nos leva pro melhor caminho. Às vezes a gente é que se desvia, né? Que não faz o que a gente tem que fazer, mas Deus sempre nos dá uma chance, né, de fazer o nosso melhor. E em todas essas histórias, a gente vê que não há injustiça, né? Que sempre existe a justiça divina, né? Sempre considerando, novamente, que a vida verdadeira é a vida espiritual. E como que nós reagimos a isso tudo, né? Cada pessoa reage de uma maneira diferente, né, nessa situação. Algumas se revoltam, brigam com Deus, outras fogem da situação, né, não aceitam a morte daquela pessoa que era tão querida, tão especial. Como que eu fiquei aqui sozinha, né? E como eu já falei, nesse caso vai ser bem mais doloroso, né? E pode resultar em doenças como depressão, né? Tão comum hoje em dia, né? Então, realmente é difícil. Agora, a nossa reação é que vai tornar isso mais difícil ou mais fácil. O apego excessivo, né? A pessoa, às vezes, a gente sabe que aquela pessoa vai partir, né? E fica tentando segurar, né? Com o pensamento, não quer que aquela pessoa parta. O exemplo que eu dei daquela personagem, Dimas, no Obreiros da Vida Eterna, aconteceu uma coisa interessante. A esposa estava sempre com ele, né, ao lado do leito, queria muito que ele ficasse, só que ele precisava partir. Então a gente vê como a espiritualidade age, né? Ele era um pai de família, prestes a desencarnar, e o que aconteceu? O espírito que estava assistindo Dimas, né, nesse processo do desligamento, Jerônimo, né, ele chama dois assistentes, que é a Luciana e o Hipólito, né, para que eles ficassem com a esposa, dessem um auxílio espiritual para ela, para que ela fosse envolvida, a fim de que Jerônimo pudesse fazer esse trabalho da desencarnação, essa ajuda, né, esse auxílio que ele estava dando para Dimas. E dessa forma, enquanto os dois espíritos assistentes estavam com a esposa, é como se eles camuflassem uma melhora
a Dimas teve uma melhora, né? E aí ela deu uma aliviada no coração e é o momento que eles conseguem fazer o desligamento. A gente já viu isso acontecer. Vocês já perceberam que às vezes uma pessoa antes de desencarnar, ela tem uma melhora, ela tá muito mal e daqui a pouco ela começa a melhorar. Aí os familiares ficam felizes, ai que bom. E nesse momento é a hora da libertação, é a hora que o espírito consegue se desligar, que estava programado para ele partir. Mas a família está mais tranquila naquele momento. E assim, acaba deixando que aquele espírito vá com mais tranquilidade. Isso aconteceu comigo quando meu pai desencarnou. Ele ficou na UTI durante uma semana. E eu tava assim, sentindo que ele não ia ficar, né? Como quando ele foi para o hospital, que eu fui vê-lo, ele estava sedado. Ficou vários dias naquele estado, a gente conversava, ele não reagia, né? Os médicos falavam, pode conversar com ele, de alguma forma ele vai ouvir. Então a gente conversava e eu não via assim melhora, né? Começou a me bater um desespero, ai, meu pai vai partir. Acabou que uns 2 dias depois, ele começou a apresentar uma melhora, começou a reagir, se emocionou quando foi visitado pelos irmãos. E no sábado, né, faz uma semana que ele estava no hospital, os meus sobrinhos foram visitá-lo e quando chegaram e falaram, oi, vô, ele abriu os olhos. Então isso fez nascer uma esperança na família, todo mundo começou a ficar feliz. Poxa, que bom que ele tá reagindo, ele tá melhorando, ele vai ficar bem. E quando eu tava assim, começando a mandar mensagens pros primos, olha, meu pai tá melhorando, eu nem cheguei a enviar a mensagem, eu recebi o telefonema do meu sobrinho falando que meu pai tinha desencarnado. Uau, aí, né, vamos lá, difícil, mas era o que ele precisava dessa tranquilidade da gente para ele partir em paz. Então Deus é muito sábio, Deus age com muita sabedoria na nossa vida. A gente precisa muito ter fé e acreditar que tudo que Deus faz pra gente é pro nosso melhor. Tem uma outra questão, né, de como a gente reage, falando sobre o apego aos pertences do ente querido, né? Eu já vi histórias de mães que perderam seus filhos e deixaram aquele quarto intacto, com as roupas, os brinquedos, os livros. O que a gente vai fazer com aquilo? Ah, tem muita lembrança, Mas será que aquelas roupas, aqueles brinquedos, aqueles livros não seriam úteis para uma outra criança? Para crianças numa creche carente, um orfanato, né? Elas seriam mais úteis. E talvez aquela carga, né? Aquela dor, ela seja aliviada de alguma forma, né? Eu vi uma história também nesse sentido. Foi assim, foi um palestrante espírita que contou de um senhor que desencarnou e no dia seguinte, e a família espírita, o filho levou tudo para uma entidade espírita, né? As roupas e tudo mais, tirou tudo do armário e levou. Mas a nora recebeu uma mensagem do espírito que partiu, né? Do sogro, no caso, ele pedindo que a esposa doasse um terno dele para uma pessoa lá, porque
aquilo não estava fazendo bem. Ela começou a se apegar àquilo e sentir o cheiro e se apegar àquele terno, que aquilo não estava fazendo bem, nem para a esposa e nem para o marido que desencarnou. E aí o filho falou, mas como assim? Eu achei que tinha doado tudo e realmente a mãe estava com o terno do marido. E, enfim, depois da doação tudo ficou melhor, né? Porque às vezes a gente acaba achando que tá fazendo um bem para a pessoa, né? Porque tá com aquele objeto da pessoa, e aí achando que de alguma forma vai ajudar, mas a gente acaba atrapalhando, né? Esse sentimento de angústia, esse choro, né? Que não para, né? E essa coisa de você ficar falando, fulano, por que você me deixou? Isso atrapalha muito essa caminhada do espírito, né? Pro outro plano. A gente precisa ter essa consciência, né, que a gente também precisa ajudá-lo. A gente precisa de ajuda, mas a gente precisa ajudá-lo a se libertar daqui, né? É claro que é difícil a gente ir lá, abrir o armário, pegar as roupas, né? A minha irmã fez isso sozinha com as roupas do meu pai. E quando foi minha mãe, no dia seguinte, estávamos todos os irmãos juntos, a gente falou, vamos fazer isso já? Vamos resolver? Vamos, né? Como estávamos todos juntos, um foi dando força para o outro, foi mais fácil. E aí a gente achou um asilo e, enfim, levamos as coisas dela. Tinha fralda, ela já usava fraldas, as roupas, calçado. Enfim, a gente dá uma utilidade para aquilo. E eu tenho certeza que ela gostou, porque ela era uma pessoa muito caridosa, né? Então, a gente precisa pensar no bem daquele espírito também. No Evangelho, existe um questionamento, assim, poxa, por que, né, com tantas pessoas velhas, idosas que já viveram, por que os moços, os mais moços, né, os mais novos, vão antes? Por quê? E da mesma forma, né, no item 22, por que aquela pessoa que era tão boa desencarnou e aquele outro lá que é mal, né? Ele faz maldade com todo mundo. Por que ele não desencarnou? Porque ele precisava ficar aqui, né? No caso das crianças, elas já cumpriram aquele tempo, né? E aí, muitas mães perguntam assim, mas por que eu? Por que meu filho? Por que aconteceu isso só comigo? Né? E muitas vezes o bem está onde a gente acha que é um mal, né? A gente não tem uma visão do todo. E às vezes foi melhor assim, às vezes não sempre, né? Porque tudo tem um fim inteligente, tudo tem uma razão, né? Se a gente for procurar o porquê, nós sempre... Porquê dessas coisas todas? Nós sempre vamos encontrar uma razão divina, né? E regeneradora, né? Tem uma explicação lá na frente. Às vezes a gente não entende agora, né? Devido à nossa limitação, mas a gente precisa acreditar, ter fé que era o melhor naquele momento. No Livro dos Espíritos, na questão 199, tem a pergunta assim, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos respondem, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais.
Então, às vezes, aquele espírito, numa outra vida, por suicídio ou por algum motivo, a vida dele foi abreviada e ele só precisava voltar e ter aquele período curto para completar a fase aqui na Terra. E é claro que os pais não estão nessa história à toa, né? Às vezes eles precisavam passar por essa prova difícil, né? Eu gostaria, daqui a pouco a gente vai caminhar para o nosso final aqui. E dentre tantas histórias que a gente conhece, né, de crianças que desencarnaram, eu tive um outro aluno também, que era amigo do meu filho, desencarnou com 12 anos. Ele tinha leucemia, a mãe e o pai muito querido, ele era filho único. Eu senti como se fosse meu filho, assim, né? Ele era muito próximo. E eu admiro muito, assim, os pais que, né, conseguem superar. É claro que a saudade existe. E a mãe até, ela não é espírita, ela é evangélica. Mas a questão da gente procurar essa ajuda religiosa nos ajuda muito, né? E tem uma história muito especial que eu gostaria de contar, que eu vivi na minha família quando eu tinha 13 anos. Eu tive meu primeiro sobrinho, lindo, e ele se chamava André Luiz. Quando ele tinha um pouco mais de 1 ano, a minha irmã levou ele para uma consulta com um pediatra, e o médico percebeu que ele tinha o crânio um pouco maior do que o normal. Então, começaram os exames, né, e foi detectado um tumor no cérebro. E a partir desse momento, foram 6 meses, mais ou menos, de internação, tratamento. Praticamente, minha irmã morou no hospital, né? E aí um dia, faltava assim 1 mês e pouco para ele completar 2 anos. Ela estava lá com ele no hospital, ela ficava numa semi-UTI com mais 2 crianças, dormia lá, ficava lá. Ela acordou e desceu para tomar um café, aí voltou, era mais ou menos umas 8h30 da manhã. Ela olhou para o André, olhou para o monitor, né? E viu assim, ela achou que os olhos dele estavam diferentes. E aí, como de costume, ela foi e abriu o Evangelho. E como nada é por acaso, ela abriu essa página. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Era a espiritualidade que estava preparando ela para o que iria vir em seguida, né? Então, isso era umas 8h30 da manhã. Quando foi entre 9h30 e 10 horas, né, 1 hora e pouco depois, o André teve a primeira parada cardíaca. Aí veio toda a equipe médica, né, na UTI, pediram para os outros se retirarem, as outras crianças que estavam lá foram retiradas, e a equipe médica veio e conseguiu reanimá-lo. Quando foi perto de meio-dia, ele teve a segunda parada cardíaca e não retornou mais. Minha irmã tinha uns 20 e poucos anos, 23, 24 anos, mais ou menos. E foi a experiência da nossa vida, da nossa família, assim, foi difícil. Nós não estávamos juntos, ela estava em outro país. Mas, enfim, quando ela abriu aquela página, foi consolador. Algumas coisas que ela leu, depois vocês peguem para ler em casa, falava bem que a morte prematura é um grande benefício que Deus concede, né?
E é a melhor coisa. No caso dele, ele já estava sofrendo há 6 meses, né? Era a melhor coisa que Deus podia fazer por ele. E ele pergunta assim, não será egoístico desejardes não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Não seria egoísmo que aquela criança, né? Passando por tanto sofrimento e tantos aparelhos e agulhas e medicações. Será que não seria egoísmo querer que ele continuasse sofrendo? E aí ele diz assim, vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos os envolvem, seus pensamentos os protegem, e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam a falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Graças a Deus, a minha irmã nunca ficou revoltada. Ela entendeu a mensagem. E o que eu gostaria de dizer também é que a gente tem que aprender a lidar com essa dor. Se eu percebo que o tempo está passando e eu continuo sem vontade de fazer nada, eu continuo com uma tristeza muito grande, que eu não estou conseguindo dar conta, eu preciso procurar ajuda. No centro espírita, na igreja, com os amigos, com a família, com um psicólogo. A gente precisa buscar ajuda, ler bons livros, assistir bons vídeos. A gente tem tanto recurso hoje em dia, né? A gente não pode se trancar num quarto e dizer que a vida acabou, porque a gente continua aqui. A nossa missão não acabou. Seja como mãe, seja como filha. E conforme a gente vai reagindo, a dor vai amenizando. A saudade a gente sempre vai sentir, né? Mas a dor vai amenizar. E é preciso que a gente fale, que a gente coloque para fora o nosso sentimento, né? Mas que a gente tenha serenidade, tranquilidade e a confiança em Deus, que Deus está cuidando daquela pessoa amada, né? Tão especial na nossa vida. E tem tantas coisas que a gente pode fazer, né, para ajudar esse espírito, já que a gente não tem a pessoa querida próxima fisicamente, a gente pode fazer algo de bom para outra pessoa, a fim de preencher aquele vazio, né, causado pela falta que a gente sente. Por exemplo, quando a gente perde um pai ou uma mãe, se a gente não tem mais o pai e a mãe para visitar, a gente pode visitar um asilo, a gente pode ir lá levar uma doação. E se eu não tenho condições financeiras, vai lá doar o teu tempo, vai fazer um trabalho voluntário para uma pessoa que precisa de ajuda, para uma instituição que precisa de pessoas que trabalhem, que levem uma palavra de conforto, que vai lá cozinhar. Existe forma de ajudar, de preencher esse vazio, né? A gente pode fazer visitas mensais, semanais, né? É uma forma que a gente tem de aliviar o nosso sofrimento. Deixa eu ver. É uma história muito bonita do Divaldo, que ele não sei, para quem já viu o filme, vai lembrar que ele teve uma irmã que cometeu suicídio, né? E ele orava muito pela irmã, mas ele queria fazer algo mais, ele achava que não era suficiente. E um dia a espiritualidade orientou a acolher muitas crianças que viviam nos prostíbulos com suas mães e tinham uma vida muito sofrida, muito difícil.
e sem condições, né, de ter uma vida saudável. E Divaldo começou a acolher essas crianças, e acolher, e vieram outras, e vieram outras. Depois de alguns anos, ele descobriu que uma das crianças que chegaram a ele era o espírito da sua irmã. Ela tinha reencarnado, então ele conseguiu ajudá-la. É uma história muito linda também. E, enfim, o que eu gostaria de dizer é que o nosso amor é eterno. O amor não acaba. Nós continuamos amando e continuamos sendo amados. Meu irmão perdeu a esposa num acidente de carro há quase 4 anos. E eu nunca vi um amor tão lindo. Ele fala dela com uma ternura, sabe, com um entusiasmo. É um amor eterno, né? Então, que a gente aproveite o nosso tempo aqui, que a gente ainda tem, e faça coisas boas, né? Que a gente envie muita prece aos nossos queridos, mas que a gente também cuide da gente. Muito importante isso. E lembrando que a morte do corpo físico é uma libertação para o espírito, que volta para o verdadeiro lar. E ele vai começar a planejar uma nova trajetória. A reencarnação é uma bênção para todos nós. E o recomeço no corpo físico é como se fosse um estágio, né? A gente está num estágio aqui na Terra para a gente ter a oportunidade de evoluir e de aprender. Mas como qualquer estágio, né, ele tem um fim aqui, nesse corpinho, né? Não haveria sentido no universo se a morte fosse o fim. A nossa vida continua. E a sabedoria de Deus está em tudo. Porque tudo o que Deus faz é bom. Fiquem com Deus. Muita paz a todos e muito obrigada.